pessoas de conteúdo, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do Fogueira do Marketing. O seu podcast sobre marketing de conteúdo. Aqui vamos trazer clientes que são do mundo das PMEs e das empresas maiores que podem servir de inspiração, além de especialistas de outras áreas do marketing. Para discutir também como fazer um bom marketing de conteúdo. E para dar aquela pimentadinha na nossa conversa, né? Sempre perto do final a gente vai jogar os nossos convidados na fogueira. É isso aí. E olha que coisa interessante. No primeiro episódio, né, Camila, a gente falou muito do SEO, da busca orgânica, mas é importante lembrar que o marketing de conteúdo, ele não é só isso, né? Na verdade, ele tem muito a ver com o conteúdo educativo, né? E não necessariamente aquele conteúdo que está ligado à venda do produto ou do serviço, né? Sim. Então, fiquem ligados que marketing de conteúdo é mais do que o que a gente falou lá no programa piloto. Sim, e justamente por isso que a gente vem trazer para vocês aí alguns modelos, né? Então, tanto conteúdo em blog, como conteúdos de redes sociais, texto, imagem, vídeo, tudo isso pode ser englobado aí em estratégias de conteúdo. O importante é que sejam materiais que estejam contribuindo para construir a sua autoridade e conhecimento dentro de um determinado segmento. E é por isso mesmo, né? Pensando aí no conteúdo de maneira abrangente, que a gente escolheu uma pessoa muito especial para o nosso episódio de estreia. Ele que é um homem inteligentíssimo, vocês vão ver. E foi o primeiro cliente da Camila, né, Camila? Lá na consultoria. Ele foi responsável pela minha transição de carreira, gente. Ali do corporativo para o empreendedorismo. Então, Anderson Siqueira, seja muito bem-vindo ao nosso Fogueira do Marketing. Nossa, gente, que legal. É verdade, né, muito Camila? Que coisa linda. Por ter aceitado o nosso convite. Para mim, assim, é uma honra também, porque fico emocionada de lembrar da nossa história. Acho que foi muito bonito, assim, a forma como você abriu os braços, me puxou, então... Seja muito bem-vindo. Isso, eu que agradeço muito vocês duas, que são pessoas muito especiais aí na minha vida e também para a Consense. E tô super feliz aqui de estar aqui e espero poder contribuir também com as pessoas que estão assistindo a gente nesse programa, nesse projeto muito bacana. Adorei o nome que vocês estão conversando agora. É que, gente, somos duas escorpianas, né? Tinha que ser um nome quente. Pois é, né? Eu gostei muito. Nada morno, nada morno. Como eu sou aqui o primeiro, então vamos ver se eu vou pegar fogo aqui, né? Agora, Anderson, vai, conta pra gente. Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aí a Consense e chegar hoje, né, nessa empresa de sucesso que ela é. Ah, tá bom, vou contar. Bom, assim, eu sou mineiro, né, mas moro aqui em São Paulo basicamente desde criança. E eu sempre fui um adolescente muito, assim, nerd mesmo, né? De gostar de estudar, de gostar de me comunicar. Era uma coisa que era um traço meu. E aconteceu que, por conta disso, eu me direcionei para a faculdade de comunicação, né? Então, eu sou formado em publicidade e propaganda. Mas, logo de cara, na faculdade, eu tive uma oportunidade de estágio numa empresa de tecnologia na área de comunicação interna. Então, eu sinto que isso acabou fazendo uma diferença muito grande nas minhas escolhas, porque eu não tive aquele período de publicitário que trabalha em agência. Nunca trabalhei, inclusive, em agência. Sempre fui muito mais para esse lugar do corporativo. E foi ali que eu conheci, nessa empresa de tecnologia, um jeito de trabalhar diferente, porque eles estavam implantando um modelo de gestão que se chama gestão participativa, e aquilo fez com que eu me apaixonasse pela administração, pela coisa do desenvolvimento organizacional. E aí eu fui me direcionando depois com especializações. Eu fiz psicologia organizacional, fiz desenvolvimento de pessoas, e de lá. E aí foi assim que nasceu, na verdade, primeiro a minha postura para olhar para a organização de uma maneira mais ampla. Até que eu me juntei com uma pessoa que trabalhava também nessa empresa de tecnologia e a gente abriu a minha primeira empresa. Depois de mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, a gente se dividiu, essa sociedade acabou e assim nasceu a Consense. Então, eu digo que eu estou há 11 anos trabalhando com desenvolvimento organizacional e desenvolvimento de pessoas, mas a Consense, propriamente dita, fez esse ano 8 anos, né? No formato que vocês conheceram ali no comecinho também, propriamente dito.
Que legal. E aí, de onde surgiu esse nome Consenso? Nossa, foi um processo muito engraçado. Eu conheço a história, é maravilhosa. Porque como eu tinha tido essa outra empresa que se chamava Convivência Estratégia Organizacional, eu estava num período da minha vida que foi muito difícil, porque essa empresa, a gente acabou tendo alguns conflitos, né, nesse processo de término mesmo da sociedade. Nessa mesma época eu estava terminando um namoro, então eu também estava nesse movimento. Sentiu na pele, né? E era tudo meio que no final do ano, que a minha família tinha viajado, então eu estava sozinho em casa, então foi um chororô, uma coisa complicada. Aí eu comecei um processo de coaching, né, com uma pessoa muito especial, estava fazendo terapia, e nesses processos eu acabei sendo orientado por essa coaching de fazer uma pesquisa com pessoas próximas que dissesse, assim, palavras-chave a meu respeito. E aí apareceu essa palavra, consenso. Apareceu muito essa palavra. E aí eu falei, caraca, que legal, né? Acho que eu vou dar o nome da empresa de Consenso. Só que não achava, né? Porque assim, é aquela coisa bem de publicitário, de comunicador, porque a gente vai primeiro lá no registro.br, a gente vai olhar se a gente vai poder usar direitinho o nome. Vai no NPI. E no NPI, nada. E aí eu lembro que eu compartilhei com a minha mãe. E aí minha mãe falou assim, Não, e aí eu comecei a entrar numas neuras, que depois eu achei super brega, de colocar com K. Consenso com K. Aí depois, graças a Deus, eu caí na real. Falei, não, vai ficar feio. Aí minha mãe falou, coloca Consense. Sua mãe? Do nada. Nossa, e ela não é da área, não trabalha, nada. Né? Minha mãe, assim, minha falou mãe. isso. E aí eu amei aquele nome. A primeira coisa, Registro BR, né? E depois do nome nascer, a partir dessa interação com ela, é que eu fui fazer um estudo mesmo, assim, de um manifesto, de entender o que significava aquela minha fase de vida. E eu encontrei algumas palavras-chave que se relacionavam a consenso, que é consciência, que é consenso mesmo, a própria participação, sentido, né? Então, foi um processo mais ou menos assim que nasceu esse nome consenso. E que tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz, e mais do que com o trabalho, com o propósito, né? Com o nosso método de trabalho. Sim. E explica um pouquinho o que é a Consense, né? O nosso propósito hoje, né, na versão 2023, é facilitar o desenvolvimento organizacional de empresas em crescimento. Então, eu costumo dizer que, assim como na vida da gente, uma empresa é um organismo vivo, ela vive um processo de amadurecimento, de desenvolvimento de consciência. E esse processo, ele tem percalços, ele gera dores, que são dores organizacionais, percalços organizacionais. O nosso trabalho, vamos dizer assim, conceitualmente, é ajudar as empresas a passarem por esses obstáculos, percalços e essas dores para poder acionar, destravar o próximo estágio de desenvolvimento, de consciência e de maturidade organizacional. Então, a gente se divide hoje em unidades de negócio, uma que é o nosso core, de onde a gente veio, que é a consultoria, e tem também uma outra unidade que é mais voltada para desenvolvimento humano, né? Que são os treinamentos, as intervenções de aprendizagem. Dentro da consultoria, os nossos trabalhos, eles são muito voltados para desenvolvimento organizacional. Então, a gente tem projetos de alinhamento entre sócios para ajudar as relações societárias, desenvolvimento de estruturas de governança, governança familiar, governança societária, sucessão familiar, processos também mais organizacionais, de design organizacional, de revisão de estrutura organizacional, de criação de modelos e protocolos de tomada de decisão dentro da organização, desenvolvimento de processos, né? Então, a gente trabalha muito com a experiência do cliente, mas também com a experiência do colaborador. Então, a gente tem alguns trabalhos de employee experience, de estruturação de área de RH. Legal. Então, toda essa parte de estruturação, de profissionalização de negócios, a gente apoia. E são clientes pequenas e médias empresas que estão em processo de crescimento, de evolução organizacional e sentindo as dores que a gente consegue apoiar. Já lá no desenvolvimento humano, são treinamentos principalmente de liderança, né? Tanto programas de liderança quanto programas de team building, que são mais customizados para destravar algum tipo de questão, né? Então, olha, meu time está aqui tendo dificuldade de confiar um no outro. Então, como é que a gente cria uma intervenção que ajude a melhorar a confiança entre os líderes?
Então, basicamente, a Consense faz isso hoje, né? Legal. Ô, Anderson, bom, como você tem toda essa bagagem aí na área de comunicação, imagino que também a preocupação com o marketing, acho que sempre teve presente desde o início lá da Consense, desde lá dos primórdios da sua mãe batizando a empresa. E aí, eu queria entender como é que veio essa coisa do marketing de conteúdo. Olha, realmente, tem uma coisa que eu digo e que eu sei que sempre foi um privilégio, assim, da Consense, que é o fato de eu ser publicitário. Sim. E eu, mesmo como publicitário, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de escrever. Então, eu tinha blog quando eu era adolescente, escrevendo crônicas e textos. Na faculdade mesmo, eu gostava muito de produzir esses trabalhos quando a gente tinha que fazer algum texto, algum estudo, alguma coisa. Então, desde que, mesmo na outra empresa, quem escreveu o site, quem criou o logotipo, tinha sido eu. E na Consense a mesma coisa, tá? O logotipo da Consense, na verdade, foi uma criação conjunta entre eu e um amigo meu da faculdade que me ajudou a criar, a desenvolver. E eu acho que por isso eu sempre tive essa preocupação de ter uma boa comunicação. Não só do ponto de vista de conteúdo, mas também do ponto de vista de uma boa redação, né? Então, de ter o site. Então, eu nunca fui aquela pessoa que assim, vamos abrir um negócio e não tinha um site. A minha primeira preocupação era, não, mas a gente precisa de um site, tem um Quem Somos, E eu trabalhei na Folha de São Paulo. E esse período de trabalho na Folha me deu também um conhecimento sobre essa ideia de editorias, de setorização da comunicação, de deixar as coisas bem resolvidas, né? Então, isso me trouxe uma facilidade de comunicar. O que eu tinha de desafio, na verdade, é que eu também era o educador por trás do método da Consense. E aí eu tinha dificuldade, às vezes, do preciosismo do educador, porque eu me comunicava muito a partir do conteúdo e não tanto a partir do público. Então, a minha comunicação, escrita por mim mesmo no início da Consense, ela acabava sendo complicada, às vezes, da pessoa falar assim, gostei, mas não sei se eu entendi, entende? O que essa empresa faz, Sim, né? sim. Eu tive relatos de clientes assim, eu gostei tanto de você e do que você estava falando que eu comprei, mas assim, eu não entendi o que eu estava comprando. Sim, adoro. E a gente tem clientes assim. E aí foi quando eu conheci a Camila, porque a Camila trouxe um olhar que foi o primeiro insight que a Camila trouxe para mim foi justamente essa coisa de assim, não, mas a comunicação precisa partir do cliente, né? De quem, do seu alvo. O que ele entende? Qual é a dor dele? O que ele tá buscando? E aí você cria um conteúdo a partir dali. E nossa, foi um processo muito, muito importante. Mas sim, mesmo nesse processo, né, Ká? O meu conhecimento de comunicação acho que ajudou a gente a ter essa cultura de produzir conteúdo. Até no método, viu, Flávia? Porque assim, a gente é uma empresa pequena, mas todos os nossos programas têm apostila, material extra, coisas de conteúdo que a gente produz. Legal. Né? Então, isso também tem esse traço de produção de conteúdo, sim. Maravilhoso. Legal. E me fala, por que você resolveu que ia usar o marketing para captar clientes, para divulgar a sua marca? Da onde que surgiu essa ideia de, assim, não vou só fazer um site, né? Eu quero lançar a mão de outras coisas que o marketing tenha. De onde veio isso? Olha, a gente vive ciclos, né, como empresário. Então, esses ciclos, quando a gente consegue se dedicar para melhorar alguma coisa, a gente amplia a nossa consciência e isso leva a gente para outro ciclo, outro desafio e tal. E na época que a gente se conheceu, a Consense acho que tinha 2 ou 3 anos e a gente tava numa fase eu tava percebendo assim, eu preciso começar a diminuir a dependência que essa empresa tem de mim. Sim. Especialmente no comercial, porque naquela época, mais ainda do que hoje, mas existe, né, essa dependência. E acho que esse foi um fator que começou a me colocar num lugar de entender no mercado o que eu poderia fazer para fazer vendas que não dependessem tanto de mim. Principalmente essa primeira etapa do funil, que é essa etapa de hunter, né, a caçar. Porque numa consultoria, naturalmente, a maior parte dos clientes vem de indicações de clientes, quando você faz um bom trabalho. E a gente sempre teve essa fonte como a principal fonte. E eu queria, novas pessoas.
Então, esse foi um dos motivos. E o outro é porque na época que a gente começou o trabalho, tava um boom disso, né? Todo mundo falava disso, de inbound, né? Então, foi na época também que eu acho que tava um crescimento muito grande daquela empresa famosa, né? Que é... Da Rock Content? Não, acho que é RD mesmo. Acho que era nova na época, RD. Não era uma... Então, todo mundo falava, não, você tem RD? E aí eu falava... Era como se fosse uma pergunta, assim, se eu tinha Twitter, né? Assim... Então, isso também veio na minha mente. Eu sempre fui disso. A gente precisa olhar para o que tá rolando, né? Então, foi por isso, assim. Acho que nasceu desse lugar aí, o interesse por fazer conteúdo como uma atração. Tem uma terceira coisa que eu acho que é legal. Que é a minha empresa, né? Na natureza do meu negócio, que é educação. É educativo, é. Então, a gente entendeu em algum momento que as pessoas que fechavam com a gente, que não eram indicação, maior fonte de negócios ainda hoje, para a consciência ainda hoje, são as pessoas que me assistem numa palestra. Então, isso é uma coisa interessante. Então, a pessoa me vê no palco, né? Vê meu jeito de conduzir, vê minhas ideias, de onde vêm os meus conceitos, né? De que fonte. E aquilo causa algum alinhamento e essa pessoa me procura em algum momento. Então, o conteúdo vai na frente. Sim, né? sim. Né? Então, assim, se você pensar que eu posso ter um vídeo na internet, eu posso ter um texto meu que pode fazer essa conexão com esse público. Aproveitando até que você falou das palestras, hoje, então, quais são os seus principais canais aí de captação ou de marketing mesmo? As palestras viraram uma estratégia. O que mais? Eu vejo que você tem muita presença no LinkedIn também. A principal fonte continua sendo as indicações, mas a gente começou a fazer um trabalho proativo com relação a isso. Então, antes era a indicação quando o cliente sentia. Então, hoje a gente tem e-mails de member get member, no sentido de incentivar o cliente a lembrar da gente. A gente tem uma estrutura que, na minha visão, para o tamanho da nossa empresa, é muito madura de e-mail marketing. Então, a gente tem uma newsletter que sai semanalmente, que tem conteúdo para a nossa base, que é uma base razoável de volume de clientes ali, de pessoas ali. E nessas newsletters, a gente inclui uma descrição de um produto e fala na linguagem ali daquele cliente para ele indicar. Então, então, assim, tem uma mescla, né, de indicação, mas é uma indicação que eu dou uma cutucada ali para ela acontecer também. Existe alguma premiação quando a pessoa indica? A gente tem. E os clientes gostam, porque quando um cliente indica outro cliente e a gente fecha, ele ganha uma aplicação de um instrumento que a gente é certificado que se chama MBTI. Sim, então, às vezes, quando ele já fez, ele passa para a esposa, que é uma primeira coisa que sempre acontece, ou para algum funcionário. Então, é uma coisa legal que tem. Então, vem daí, indicações da nossa newsletter, vem bastante. As palestras, que por conta da pandemia, de lá para cá, ainda deu uma... né? A gente tá fazendo, esse ano já aconteceram 4 palestras, mas eu teve ano, ali em 2019, que eu cheguei a fazer umas 20 palestras no ano. Todas presenciais? Todas presenciais. A gente tinha parceria com universidade, tem uma parceria com o InovaBrá. Então, aconteceram muitas... E foi um ano muito positivo em termos de fechamento de negócios vindos de clientes não indicados. E a gente tem, agora de 2021 para cá, as estratégias de marketing digital. Então, a gente tem a landing page do nosso programa de liderança, que a gente atua bastante. E a gente tem a geração de conteúdos no blog do site, que também melhorou muito com a história de criar vínculos entre os textos, levar para a landing page, e aí as pessoas ficam mais tempo no site. E o LinkedIn que você mencionou. Eu acabei, assim, esforço. A gente precisa saber a quantidade de energia e de grana que a gente tem e aonde a gente vai colocar dinheiro. A gente não entendeu, depois de testes e de estudos, que a gente podia... Primeiro que a gente tinha condições de estar no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Então, a gente escolheu, vamos colocar a energia que a gente tem ali. E a gente já fechou negócios de gente que foi no comentário, né? De um texto meu, de uma publicação minha no LinkedIn... a pessoa foi lá e comentou, olha fulano, dá uma olhada nisso. Aí o fulano olhou e me chamou e a gente fechou. E já aconteceu isso algumas vezes. O que eu tô fazendo de novo esse ano que a gente tá experimentando é um trabalho de uma pessoa que me assessora no LinkedIn
fazendo novas conexões e fazendo contato com aquelas que entram num determinado fit que a gente estabeleceu de persona. E aí, nisso, a gente tá fechando o nosso primeiro negócio esse mês, vindo dessa estratégia também. Então, tem duas coisas legais. Primeiro, a gente aumenta a base de conexões no LinkedIn, que vão ver esses meus conteúdos. E tem também um trabalho mais direto, que eu não sou muito bom dos nomes, mas eu acho que é outbound, não é isso? Seria uma espécie de outbound. Mas tem gente que chama de social selling, né? Que é um tipo de venda em que você aborda a pessoa pela rede social e tal. Mas, pelo que eu entendi, é assim. Primeiro, o seu approach, você adiciona a pessoa que você tem interesse para ela começar a ver que você é autor, né, de conteúdos lá dentro. E depois você, em algum momento, desenha uma jornada para ele. Exatamente. Tipo, você entra em contato novamente, explica quem é a Conscience e tal, até chegar numa reunião propriamente dita. Isso. E eu tive uma postura muito crítica em relação a qual é esse texto, qual é essa jornada, porque eu, como membro ali do LinkedIn, também sou acionado por esse tipo de estratégia. Sim. E eu sempre achei muito ruim. A maioria. A grande maioria. Eu me lembro de umas que assim, olá, tudo bem? E aí você fica... Quem é? Aí você responde, olá, tudo bem. Aí vem um texto tentando te vender e que não sei o quê. E a pessoa não para. Então, assim, muitas coisas acontecem, né? Assim, nesse lugar. Em média, quantas trocas você acaba tendo com a pessoa até você ver que ela consegue falar, não, beleza, quero conversar com você? A gente criou uma jornada, acho que são 4 mensagens. Uma primeira é a própria mensagem da conexão, já me apresentando e dizendo que estou expandindo as minhas possibilidades e tal. Aí tem um segundo contato, que é depois de uma análise do perfil da pessoa, valorizando o que tem em comum ali. E aí numa terceira, que é uma mensagem já inicial de falando assim, olha, o que você acha da gente trocar uma ideia de sinergias? É uma coisa mais ou menos assim. Aí essa quarta mensagem é mais assim, quando a pessoa não responde. Mas você sabe que a gente tem tido uma média de primeiro assim, ó, de 80% de aceites de conexão. Legal. E de 60% de pessoas que respondem. Nem sempre as pessoas topam fazer a conversa, né? Não tô nesse momento, tenho na minha empresa uma área tal. Mas eu nunca tive, assim, uma coisa ruim, assim, sabe? Um retorno, assim, tipo, nossa, não. E a gente fica de agressivo. olho, mexe, acho que as pessoas não estão entendendo. Acho que isso que é um segredo bom do marketing, que as pessoas às vezes esquecem. Elas acham que elas têm que ir lá configurar uma coisa que acabou. E automatizar, campanhas do Google, não sei o que, né? esquecer. Eu acho que a gente precisa ter gestão, né? Sim. Sobre as coisas. Assim como tem que ter gestão sobre o negócio, você tem que ter gestão disso, né? Eu já fiz muita coisa errada, porque eu já terceirizei essa gestão para pessoas da minha equipe, e aí depois eu percebo que, putz, tem que ter o meu olhar. E aí você vai percebendo onde é que você tem que colocar a sua energia, né? Querendo ou não, o marketing, ele é um setor estratégico da empresa, né? Então, que às vezes, nós como os donos, a gente tem que estar olhando mesmo, né? Não é uma coisa... Não é um operacional que você pode delegar, né? Simplesmente. É que eu acho que depende do tamanho, né? Quantas pessoas tem hoje a Conscience? Olha, gente direta, full time na equipe, são 5 pessoas. Mas a gente tem o que a gente chama de ecossistema Conscience, que são consultores que estão fazendo projetos com a gente. E aí a gente já tem um número de mais ou menos 19, 20 consultores que participam de projetos que são mais temporários, né? E esse modelo de negócio a gente mudou depois da pandemia. Porque antes da pandemia a gente tinha muita postura de gente fixa na equipe. E aí depois essa ideia mesmo do remoto, e também essa coisa de diminuir o risco da Conscience em termos de ter gente fixa e tal... Porque é um negócio de consultoria, você não vai ter sempre projeto, é sob demanda. Então, a gente foi modificando o modelo de negócio também. Aliás, boa parte dos negócios, a nossa área, né, foi muito afetada também. Agências, hoje a gente vê cada vez mais as equipes mais enxutas trabalhando com parceiros especializados. Acho que virou... Acho que é o que há, né, nesse momento. É mais saudável, né, pra todo mundo. Agora, gente, eu tenho que falar aqui, eu dei uma frustração. Porque eu nunca consegui fazer conteúdo pra Conscience. Porque o
Anderson escreve super bem, tem a Camila também que escreve super bem. Então, assim, gente, ainda não foi meu cliente. Já trabalhamos indicações e tal, mas ainda a Consense não é minha cliente. E aí eu quero saber, Anderson, que você sabe como é difícil só criar esclarecendo que a Camila é o braço direito do Anderson, tá? São duas Camilas. Então, além de mim, tem uma outra Camila. E a Camila agora é minha sócia. Que legal. A gente criou um processo de formação, de evolução, ela topou, avançou. E esse ano ela é o primeiro ano dela o ano passado, como sócia da Consense. Legal, e aí outro privilégio, por causa disso que a Flávia falou, porque a Camila é jornalista. Ela escreve super bem também. Então, mas como é que é essa operação, Anderson? Porque você sabe como é difícil fazer conteúdo, né? Assim, né? É assim, né? E eu acho que é esse o momento que talvez a gente comece a chegar no ano que vem, Flávia. Espere, ainda haverá essa chance. Porque tem uma hora que, por mais que você escreva, saiba, entenda e faça isso bem, não há tempo. Sim, então, sim. Eu separaria esses 8 anos em 3 grandes momentos. Acho assim, a gente teve um primeiro momento onde a gente tinha menos projetos, menos complexidade. E é aquele momento também do início do negócio que você está disposto a fazer mais do que pode para fazer acontecer. Então, essa época, eu escrevia de noite. Eu escrevia no final de semana. Escrevia assim, trabalhava, né? Óbvio que escrever era uma dessas coisas. Então, te respondendo, tinha isso. Depois teve uma segunda fase que a gente cansou. Vocês cansaram? Normal. Então, assim, você quer saber? Parei. Né? E a gente produziu muito pouco. Essa fase foi até 2020. Quando chegou a pandemia e tudo era online, aí a gente se matou de escrever, de fazer. E o 2020 foi o ano que a gente resolveu fazer LinkedIn, Instagram e Facebook. Tudo junto. E assim, era eu e a Camila escrevendo, não só texto, mas posts, carrossel, que aquilo me irritava pra caramba. Editando, né? Fazendo as imagens. Sério? Que vocês faziam até agendando tudo. E era tipo Illustrator. Caramba, Porque era o que eu sei. Agência completa. Era o que eu sei, é o que eu sei mexer no Illustrator, no Photoshop, que é da minha época da faculdade, né? E a Camila também. Era insano. Meu Deus, E era um post por dia em todas as plataformas. E eu ainda tinha a chatice de olhar pra Camila e falar assim: a gente não pode postar no Instagram a mesma coisa do LinkedIn, porque são plataformas distintas. Então, tinha que modificar. Era o mesmo conteúdo, mas fazia uma. Então, por exemplo, um texto que ia pro LinkedIn com bullets virava um carrossel no Instagram, entendeu? E isso já dava outro trabalho. E aí, quando que isso parou? Quando eu tive um burnout. Basicamente. Tá vendo, gente? Então vocês terceirizem o conteúdo com a Zafini, porque, senão fica com burnout. Em 2020, em setembro de 2020, eu tive um burnout. Caramba. E, enfim, né? Foi muito mais do que fazer conteúdo que me levou ao burnout. Com foi certeza. um ano que eu tive que salvar a Consense. Foi muito difícil pra gente, mas graças a Deus a gente saiu disso. Assim, eu diria que 2021, 22, 23 foram anos, e 23 está sendo, foram os 3 melhores do que todos os outros antes da pandemia. Sim. Então, a gente aprendeu muita coisa, né? Mas a gente fez conteúdo. E aí, assim, eu falei, né? 3 fases. E a fase 3, que é essa de lá pra cá, aí eu acho que a gente não cansou, parou. Mas a gente entendeu aonde a gente tem que colocar energia. E aí, a gente direcionou pro e-mail, né? Pra nossa trilha interna, nossa newsletter. E pro LinkedIn. Mas isso que você tá falando, eu acho, assim, essencial, Andy. Essencial porque, assim, eu sou professora numa escola de marketing digital também e convivo, né, com empreendedores todo dia. E eles falam... A gente discute muito sobre essa questão do... que legal, o digital permite tudo. Só que aí, gente, a gente esbarra em limites, né? Então, assim, a gente tem limite de energia, tem limite de horas, de dinheiros. Então, às vezes você tá num momento que você não consegue terceirizar. O que eu consigo fazer? Né? Até que eu consiga ter cliente suficiente para juntar um dinheiro para eu aí poder terceirizar, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento também como empresa, entender seus limites, é super importante para a gente fazer essa reflexão de onde é prioritário, né? Onde que eu tenho que investir mesmo? Eu acho também, Camila, que tem hoje no mundo que a gente está vivendo uma espécie de uma romantização
dessa história de produzir conteúdo. Todo mundo é criador de conteúdo, todo mundo é produtor de conteúdo, e principalmente as pessoas que alcançaram algum sucesso nisso, eu vejo que se romantiza o trabalho que dá a produzir conteúdo, né? Especialmente se você tem eu não vendo picolé, eu não vendo um objeto físico ou uma coisa já conhecida como uma consulta médica, né? Sim. Eu vendo uma coisa que tem um aspecto de complexidade grande para o outro entender que ele tá naquela... Então, assim, eu vendo uma coisa que às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa ainda. Sim. Essa semana mesmo aconteceu um caso, né? Um cliente que apareceu pra gente que ele tá sentindo que a empresa dele tá desorganizada e não tem processos. Certo. E aí a gente vai fazer um diagnóstico na empresa dele e a gente descobre que o maior problema dele é a relação societária. São 4 sócios que são ex-marido e ex-mulher, Nossa. um entre o outro. Aquele é o Aquele desalinhamento entre eles gera desalinhamento dentro da organização. Então, assim, eu posso desenhar processo, eu posso resolver o processo também. Mas se eu não ajeitar essa relação societária, essa empresa não tem futuro. Sim. Né? Sim. Então, existem dados que vão mostrar pra gente que a maior parte das empresas que quebram, elas têm problema societário. Então, o desalinhamento entre sócios é uma questão que precisa ser orientada. E aí você vai e me romantiza produzir um conteúdo que as pessoas não sabem escrever muitas vezes, elas não têm essa ideia que você que trouxe pra mim. Eu tô escrevendo pra quem? Tô escrevendo pra alguém. Eu vou escrever ou critérios, né, de quantas vezes eu repito tal palavra, qual é o título mais interessante. Então, é muita coisa, gente. Precisa é um problema. Então, assim, não adianta, né? Eu acho que assim, eu falei brincando, obviamente, né? Que tem que terceirizar, se puder, terceiriza, mas até também falando da experiência das FNI. Quando o cliente tá junto produzindo o conteúdo, de fato, não delarga na nossa mão, gente, o conteúdo vira outro. Outra coisa. É outra coisa, porque eu entendo assim a agência de conteúdo como um parceiro mesmo de negócio, sabe? E aí tem que estar os dois juntos. É outra coisa. Tem cliente que delarga, a gente entrega, mas o cliente que tá junto, o conteúdo fica... Tem E que aí ter fica gestão. bom pros dois lados, né? Fica... E eu vou dizer que essa postura do Andy é bem incomum no nosso mercado. Ah, sim. Eu fico em cima. Nossa, a gente agora tem uma empresa que cuida da nossa landing page, que faz as coisas. E aí a gente tem tido algumas dificuldades agora, porque tinha dado alguns resultados, aí depois começou a não dar, e a gente tá numa investigação de tentar entender o que é. O que E eu aconteceu? gosto de estar junto. Óbvio que eu tenho uma pessoa na minha equipe, que é o Marcelo, que tá fazendo a parte mais grossa, operacional desse acompanhamento dessa empresa. Mas as decisões, a coisa da escolha... E a gente, desde a época que você trabalhou com a gente tem muita evolução por isso, né? Porque a gente tem persona, claro, a gente sabe o que é isso, a gente sabe o que é uma palavra-chave, a gente sabe... Então, isso ajuda no processo, mas é fundamental que as pessoas estejam próximas. Sim. E hoje, quantas horas, em média, na sua semana você dedica para esses processos de marketing, de criação de conteúdo? Eu diria, não tenho totalmente claro, mas assim, eu diria que umas belas 6 horas, assim, semanais. 6 horas. Considerando assim, porque eu ainda produzo conteúdo pro LinkedIn. Tá. Você separa um dia, assim, da semana só para marketing? Não. Eu faço isso Ao longo. Tem semana que eu vejo que vai ser um pouco mais complicada de projeto, aí eu reservo espaço e tento escrever já tudo. E aí entendi. eu programo na plataforma lá de programar. Que é inclusive uma coisa que se alguém quiser me indicar outra, porque a que eu uso eu não tô Qual que você gostando. tá usando? É uma que chama MLabs. Sim. Tá. É o que a maioria das pessoas usa. A gente tá usando agora lá na agência a Ethos. Mas eu acho São semelhante. as duas meio maiorzinhas, assim. Enfim, pro LinkedIn tá funcionando. Eu acho que ela dava mais problema quando tinha o Instagram. Sim. Mas enfim, então, é mais ou menos essas 6 horas ali, considerando que tem essa coisa do conteúdo da newsletter, tem o LinkedIn, e eu escrevo rápido. Sim, Tem esse ponto produzo também, bem, né? Você já é uma pessoa que tá acostumada. E tudo isso é interno, tipo, a newsletter, a cara dele. Ótimo. Por enquanto, Flávia, me sim. aguarde. Por enquanto, veja bem. Mas eu vou dizer pra você que é uma coisa... Enfim, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Porque meu dia a dia com a maioria dos meus clientes é também trazer essa consciência de você delegar, de você assumir aquilo que é a sua melhor contribuição dentro do negócio em cada estágio. Então, você precisa ter um desapego grande. Por que eu tô falando isso? Porque eu gosto também.
Sim. Então tem uma coisa assim, eu gosto de fazer, né? De escrever, porque acho que isso também me dá uma lembrança, assim, porque eu sou publicitário, né? Eu estudei para produzir também um pouco de conteúdo, então acho que tem um pouco disso, assim, mas eu preciso desapegar em algum momento disso, porque senão, né? E eu acho que quando a gente escreve, a gente aprende também. A gente aprende mais sobre o nosso negócio. A escrita, né? A escrita é um exercício, sabe? Assim, de validação da sua empresa, do seu negócio, eu acho. E a gente tem uma espécie de, não vou dizer que é metas, né? Mas como a Camila também escreve, a gente faz alguns combinados. Então, por exemplo, esse ano a gente chegou numa conclusão de que era obrigatório que qualquer conteúdo que a gente produzisse estivesse ancorado em alguma coisa que está acontecendo realmente no mundo. Então, a gente lê o texto um do outro antes do texto ir pro ar para checar isso. Então, o último texto que ela escreveu... eu não vou lembrar exatamente o último, mas teve um último texto que a gente escreveu que foi sobre a SXP, lá, a feira que teve. Tá. A gente escreveu sobre a história das Americanas. Mas puxando... Até texto sobre uma novela que tava passando, eu escrevi para pegar a história do... tava repassando aquela novela do Comendador lá, dos diamantes. Tá. E aí eu comentei sobre a questão da empresa familiar. Sim. Entende? Então... isso vai também criando alguma âncora de onde vem o conteúdo e ajuda a produzir conteúdo. Porque eu sinto que as pessoas têm muita dúvida. Tá, mas eu vou falar do quê? Né? Então a gente teve uma época que fez... que perguntas a nossa persona anda fazendo? E aí isso ajudou a gente a ter lá várias perguntas. Então o nosso conteúdo vai responder. Então... E eu gosto de falar muito isso para os clientes, que eu acho que contexto ajuda muito no entendimento, né? Porque às vezes a gente quer, um pouco, entre aspas, vomitar termos técnicos, né, e tal. E aí tem uma hora que a pessoa olha para você e fala assim, nossa, mas eu não sei o que quer dizer X, né? Assim, mesmo na nossa área de marketing tem muito isso. E quando a gente contextualiza dentro de uma história, né? Seja ela fictícia, que nem uma novela, ou seja alguma coisa que a gente viu no jornal, enfim, história real, é muito diferente, né? A pessoa lê e fala assim, putz, eu vivi isso, tá? Ele tá falando comigo, né? Então, eu acho que é legal quando a gente consegue descer os conceitos pro que é o real, né? E eu acho que também gera mais engajamento. Porque é um assunto que tá rolando, as pessoas estão falando dele. Conecta, né? Aí você posta lá sobre o tema, a pessoa, vou ler. É um tema quente, né? Também, eu acho. Ô, Anderson, você acha que tem muita diferença, por exemplo, de um lead que já vem de indicação, já vem ali, em tese, às vezes mais fácil de fechar porque tá vindo indicado, e desse lead que veio alimentado pelo marketing de conteúdo? Tem. Eu acho que tem, sabia? Ali Da pra minha fechar. experiência. Claro. Da minha experiência. Por quê? Tem uma etapa que é avançada nesse processo, porque geralmente, vou dar exemplos, tá? Que eu acho que ajuda. A gente teve um cliente de uma determinada empresa que a gente fez lá vários projetos, e aí ele falou pra mim, olha, tem uma pessoa que tem uma empresa igual a nossa, e ela tá passando por uma questão lá também de sucessão familiar, e eu acho que você pode ajudar. E aí, quando eu cheguei nessa pessoa, ela, eu sei que você fez isso, isso, isso. Eu acho que se você fizesse isso aqui, ia funcionar. Eu tô vivendo essa questão. Então, eu não tenho muito aquela fase de falar o que a Conscience faz, de provar a nossa capacidade técnica, porque eu acho que a indicação, ela empresta de uma pessoa para outra essa confiança. Sim. E essa pré-conversa. E até, entre os meus clientes, pelo menos, eu já sei que alguns falam quanto a gente cobrou. Nossa. Exato. Tá, mas quanto que custou esse? Você não pergunta se alguém Sim, te indica? óbvio. Lógico, entendeu? Eu quero fazer lá uma coloração pessoal. Tá, mas quanto que custa? E aí, isso também facilita, porque o cliente já sabe e ele te chamou, ele já tem uma ideia de quanto ele vai gastar. Então, até a hora da negociação financeira, na minha visão, geram algumas facilidades. Agora, quando é um cliente de lead, você tem essa etapa anterior, né? De fazer uma primeira conversa, muitas vezes sem muita clareza de qual é a questão. Eu, particularmente, no meu processo de venda, eu sempre abro a reunião falando para a pessoa assim, olha, antes de eu falar da Conscience, queria entender por que você topou esse papo. Porque, assim, você poderia negar, né? Poderia não ter topado. Mas por que você topou? Tá acontecendo alguma coisa? Porque aí eu consigo conversar com a pessoa... Puxar pela dor, né? Pela dor, Então, tem um pouco dessa diferença sim, viu, Flávia? Eu acho que tem. Pelo menos pra gente, porque
Eu não vejo a gente assim também com toda essa estrutura de branding, de tal, pra pessoa já ser totalmente educada no processo anterior a conversar comigo e ela já chegar pronta. Então tem essa diferença pra gente hoje. E vocês fazem hoje algum tipo de campanha de mídia paga para trazer também oportunidades? Tipo Google das landing pages. Assim? Da landing page, sim. Então a gente faz no Google lá os anúncios. E comparando o que vem de oportunidades com as pessoas que já te veem no LinkedIn, que já leem seus textos. Aí também acho que é melhor. Cru ainda. Né? E assim, é chatinho até, né? Tem uma hora que até... eu acho. Tem uma hora que até você acertar. Então, assim, no começo, começou a vir muito lead e eu comecei a ficar muito louco, porque assim, era uma hora minha cara para colocar na quantidade de leads que não eram bons. Que não era perfeito. Então eu tive que treinar uma pessoa da minha equipe para fazer o que a gente chama lá internamente de pré-venda. Então chega o lead, ele faz uma pré-venda que tem uma escala, que é via canal principal do lead, porque às vezes o lead escolhe lá WhatsApp, ou é e-mail, ou é telefone. Então, ele faz um primeiro contato, aí tem um prazo de tempo para esperar responder. Se a pessoa já responde, ele tem um script de perguntas que qualifica aquele lead para vir falar comigo. Então, se ele não qualifica, ele tem lá outro script para direcionar para outro caminho. Se ele qualifica, aí ele, olha, agora um especialista vai agendar contigo para fazer uma primeira conversa. É um trabalho de SDR, né? Isso. Porque senão, eu tava, de reunião de meia hora agendada ali. Nem tudo merece uma reunião. Então, ele faz esses papos. Então, tem lá, se em 24 horas a pessoa não responder, aí você liga, aí você manda de novo. Aí tem uns scripts, ele vai fazendo. Um SLA ali pra organizar, né? O processo. E tá funcionando bem. Porque quando chega pra mim, pra fazer já uma reunião, aquela pessoa já tá qualificada. Tem lá, né? Quantos líderes tem na empresa. Porque pra gente não importa muito quantos funcionários, nem o faturamento. Pra gente é muito importante a quantidade de líderes que qualificam o negócio. Porque isso evidencia o nível de complexidade daquela organização, né? Então, quanto mais líderes, mais complexidade, mais abertura para os processos que a gente está fazendo. Quanto menos líderes, menos a empresa tem interesse em organizar, em profissionalizar, em processo. Porque ainda não chegou, ela não está madura o suficiente para isso. Mas às vezes ela tem muito funcionário. E você consegue compartilhar, assim, não precisa ser números necessariamente exatos, mas assim, olhando para o seu negócio hoje em termos de oportunidades, o quanto que vem por conta de marketing de conteúdo? Eu vou englobando assim, separando só por indicação e o restante que vem da news, que vem do LinkedIn e que vem da landing page e dos eventos também, você diria? Sim. Eu diria que uns 40%. Legal. Tá. Então tem um peso bem relevante hoje. Tem. Eu não teria hoje uma atitude de parar de fazer, principalmente o LinkedIn e a landing page. Porque a landing page, como eu falei, a gente está passando por uma fase desafiadora de reconfigurar. Sim. Mas ainda assim eu acredito muito nisso. E de novo, né? O plano de se tornar menos necessário no processo comercial, principalmente no topo do funil, é um plano, é uma estratégia, é um objetivo a ser cumprido. Sim. Dicas de ouro agora. Dicas de ouro para quem quer começar a fazer marketing de conteúdo, não tem nada. Tem um site da minha empresa, vou começar. Que dica que você daria? A gente falou bastante da história de ter um profissional terceirizado, aquela coisa toda. Mas eu acho que tem gente que não tem condições de ter um profissional terceirizado. Então eu diria que a primeira dica busque fazer alguma coisa, não fique sem fazer nada, mas faça essa coisa a partir de algum embasamento. Então, para mim, foi muito bom, foi muito bom ouvir dicas, eu ter a minha bagagem como comunicólogo e tal, mas hoje tem tanto conteúdo na internet que você pode ler, entender, por exemplo, o tal do Canva, né? Que é a ferramenta, que é uma ferramenta muito mais intuitiva do que fazer no Illustrator. Sim. Então, e algum vídeo do YouTube deve estar ensinando a fazer isso. Algum vídeo do YouTube, algum texto ensinando quais são os principais conceitos para você escrever um texto, escrever um post. Eu diria essa dica. Outra dica é cuidado com querer abraçar o mundo.
Porque todo mundo tá no Instagram, tem que estar no Instagram. Todo mundo tá no LinkedIn, tem que estar no LinkedIn. Tem que estar no Facebook e tal. Acho que tem que ter um olhar mais criterioso para que inclua onde o seu público está, mas também inclua qual é a energia e a grana que você tem para fazer, né? Quem vai fazer muito faz mal feito. Sim. Outra dica aí já pensando, contrata alguém. Contrata alguém. Se você tiver condições, e hoje existem inúmeros profissionais de calibres, né? Vou dizer assim, diferentes. Então, Sim. às vezes a gente acha que vai ser caro, tudo bem, mas pode ser caro aquela pessoa que é mais experiente, que tem um preço diferente, mas tem profissionais, inclusive, sozinhos, iniciando, e que o seu negócio pode ser um case para ele. Então, dá para negociar esse tipo de coisa e fazer um trabalho interessante dessa maneira. Eu acho que eu daria essas dicas. E a última dica, acho que tendo um profissional, não delargue. Não ache que você vai não ter algum trabalho, né? Até porque o negócio é seu, quem conhece o negócio é você, aquele profissional, ele tá facilitando alguma coisa para você. Então, eu diria que essas são as minhas dicas, assim. Arrasou! Que bem, arrasou! Agora chegamos no nosso momento, né? Derradeiro do programa. A fogueira do marketing! Você está preparado? Tô. Esse é o momento em que você vai responder de forma muito breve, muito rápida. É um algumas bate-bola. Perguntas, exato. Tá. A gente se inspirou na Marília Gabriela, um ícone do jornalismo brasileiro. Tô me sentindo aqui. Tem algumas um pouco mais cabeludas, outras um pouco mais simples, mas eu acho que você vai se sair bem. Tá. Você começa? Eu começo? Muito bem. Então, Anderson Siqueira, uma memória. Quando eu tava lá triste pra abrir a consciência. Uma conquista profissional. E um projeto recente que a gente tá ficando muito feliz de tudo que tá acontecendo numa empresa de sucessão familiar e tudo mais. Acho que é uma coisa que fica na memória. E uma pessoa inspiradora. Ai, meu Deus. Uma pessoa inspiradora Eu mesmo. Não, que Não eu tô faz pensando... Anitta. Obrigado pra mim, Deus. Não, eu acho que uma pessoa inspiradora, principalmente nesse sentido do meu negócio, é um cara chamado Richard Barrett, que é um americano e que constrói todo um sistema para olhar a vida a partir de valores, com mais integridade. Ele, ultimamente, tem sido o principal teórico, assim, que eu tenho me inspirado. Show. Um arrependimento profissional. Nossa, a gente teve uma época na Consciência que a gente começou a fazer terceirização de recrutamento e seleção. Me arrependi amargamente, assim, não tem nada a ver. Tá. E um sonho? Um sonho é não ser mais tão dependente, que a empresa não seja mais tão dependente de mim. O meu sonho é ficar de boas, assim. Tá, entendi. A Camila que me ouça. Dona e proprietário. Eu tenho respeito por pessoas que têm respeito. Acho que tem uma devolvida aí. A gente sempre teve uma história de ter clientes que a gente vira amigo, né? Uhum. Então, acho que eu tenho muito respeito por essas pessoas que conseguem ter respeito por fornecedores. Muito bom. E qualquer um cria conteúdo? Não. Não, por quê? Não. Eu acho que conteúdo... porque nem todo mundo... tem algo, precisa ter algo para falar. Eu acho que a gente tá numa época em que a gente tá incentivando todo mundo, de que todo mundo tem que falar algo sobre alguma coisa, todo mundo tem que opinar alguma coisa. Então, se nem todo mundo tem algo a falar, nem todo mundo precisa criar conteúdo. Acho que é uma coisa que não precisa. O LinkedIn é só para empresas B2B? Não. Inclusive, eu tava conversando com um amigo essa semana de como ele tem se... acomodado no fato de estar trabalhando CLT numa empresa e não produzir algum tipo de interação, de conexão no LinkedIn. E é o que acontece muito com pessoas que trabalham fixo numa empresa, que só aí aparece do nada porque foi demitido e ainda vem com aquele texto dizendo que adorou ser demitido, que foi uma oportunidade da vida. Então, assim, acho que o LinkedIn tem muitas fragilidades sobre verdade, né? E eu diria que não. O LinkedIn também é para muita coisa.
E o que você queimaria no jeito que as empresas fazem marketing atualmente? O que você joga na fogueira? Joga na fogueira pra eliminar, assim, ó, virar cinza. E depois joga no mar. Gente, a primeira coisa é a falta de integridade. É contar uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Putz, e é muito chato você ver as empresas fazendo uma comunicação nas redes e você depois simplesmente aquilo morrer na hora que você tem uma interação real com as empresas, né? É mais de uma coisa que eu posso jogar na fogueira? Agora você pode queimar tudo. O que você quiser. Eu também gostaria de jogar na fogueira essa coisa dos influenciadores de conteúdo, porque eu conheço algumas pessoas que o único e exclusivo desejo delas é ser grande no LinkedIn. E aí ela acha deste objetivo, um conjunto de coisas para falar que ela chama de criação de conteúdo. Então eu não sinto que tem verdade nisso. Posso estar errado, mas essa é a minha sensação. É diferente de assim, a Camila, ela é professora, ela trabalha, ela tem algo a falar sobre marketing de conteúdo e por isso a ferramenta vira canal e não o alvo. Então eu jogaria na fogueira a ferramenta como alvo. Jogaria na fogueira também, gente, uma coisa que tá me irritando um pouco esses dias, que não tem nada a ver, eu acho. Mas assim... Pode exorcizar, que é pra isso mesmo. As pessoas que dão ghosting... Já ouviu falar em ghosting comercial? Porque a gente fala de ghosting de relacionamento, né? Então, cara, dá um retorno, né? Não quero. Puxa, não tenho grana, sabe? Eu vivi umas situações esses dias que eu falei assim... De onde tá a maturidade dessas pessoas, né? Principalmente quando você vivencia já um processo... Eu não tô falando ali de quem te manda um e-mail do nada e você não responde. Tá tudo bem. Mas depois que você faz um processo comercial, que você recebe uma proposta, que tem uma complexidade e você some... Eu acho pesado do ponto de vista ali do respeito mesmo. Não é meio sem educação, no mínimo, né? Não é? Sim, também acho. Acho complicado. Concordo. Jogaria na fogueira. Muito bem, muito bem. Obrigada, Anderson. Essa foi a nossa fogueira. Nossa, foi maravilhoso. Eu sabia que só ia ser sucesso com você. Que bom. Fico feliz. Bom, então assim, a gente queria agradecer pela sua participação. Por favor, deixe aqui como que as pessoas podem te seguir o seu conteúdo. Olha, me acha como Anderson Siqueira em qualquer plataforma. Bom, no LinkedIn, quem quiser se conectar, Anderson Siqueira, eu vou estar lá. No meu Instagram também me conecto. Anderson Siqueira também me acha, mas o @ é @siqueira, tá? E eu tenho esses contatos. Se eu quiser posso compartilhar também meu e-mail, eventualmente. Por favor. Meu e-mail é anderson@consense.com.br, né? Então, a Consense é a minha organização. Como escreve Consense? CONSENSE. Muito bem. .com.br. E podem acompanhar o podcast Fogueira do Marketing no YouTube e Spotify. Também deixaremos os cortes disponíveis nos nossos Instagrams, @MKT com resultado. E o meu é o @Zefini Conteúdos. Também pode acompanhar a gente lá na Vesa TV e no portal da ABC Com. Exato. Lembrem-se de curtir e compartilhar. Isso nos ajuda a chegar em mais pessoas. E para quem quiser sugerir pautas, olha, não sei se a Flávia estava sabendo, convidados ou até quiser mandar sugestões, temos um e-mail, fogueiradomarketing@gmail.com. Até a próxima. Camila trabalhou no fim de semana, gente. Fez até um e-mail pra gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais.